Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso Florescercast, um espaço para falar sobre saúde mental e todas as áreas que envolve essa saúde integral. Paula, eu queria começar esse episódio dizendo que é muito simbólico, né? A gente estrear o Florescercast nesse mês, né? Um mês de setembro. Não só pelo que é, mas pelo que ele carrega, né? Grace, isso é bem importante mesmo. A gente está aqui hoje, né, iniciando um projeto novo de vida nosso que vai falar sobre a saúde mental, né, em várias áreas que a psicologia pode intervir, né? E não dava para a gente começar de outro jeito, né? Porque a gente fala de um tema que todos os anos se repete, mas que ainda é muito pouco aprofundado, que é o Setembro Amarelo. E quando a gente pensa, né, nessa temática, né, da valorização da vida, o que mais te incomoda nas redes sociais, assim? Porque, como você falou, né, eu estava até vendo, né, relembrando que a gente acaba, nesse período, vendo muitos vídeos, a gente que é psicólogo, né, psicóloga, a inteligência artificial, ela começa a mandar O muitos... nosso algoritmo, ele algoritmo vai... fica mandando vários vídeos, e aí eu acabei vendo, né, o que levou à criação da campanha, né, nos Estados Unidos. Foi um jovem que se suicidou, né, e que tinha um carro amarelo, por isso a cor amarela, né, e no velório, no enterro, todos foram com essa Algo marca, amarelo, né, né? algo amarelo, uma fita, uma roupa, uma flor amarelo, e aí os pais usaram isso, e aí criaram, né, uma mensagem, né, quando foram, mandaram para os pais uma mensagem dizendo, na verdade para os pais não, no momento do velório, eles, por ter sido, né, um suicídio, eles fizeram mensagem e distribuíram para as pessoas que estavam, né, lá, próximo, enfim. E isso acabou evitando. Depois chegaram pessoas que receberam essas mensagens e falaram, revelaram para os pais do rapaz, eu não lembro, acho que é Henry o nome dele, não vou lembrar não, gente, me corrijam, depois a produção coloca o nome do rapaz, né, do jovem da época. E aí o que eles revelaram? Que aquelas mensagens que eles receberam fez total diferença na vida deles para que eles não cometessem, né, o suicídio. Então, hoje, por que a gente fala tanto na mensagem, a gente reproduz, né, material, conteúdo, né, audiovisual ou gráfico, enfim, com mensagens positivas, justamente por isso, né? Um suicídio, quando ele acontece, É consumado, né? ele é consumado, né? Ele acaba sendo um ativador, né, de probabilidades para quem está no seu meio. E aí, nesse momento onde essas pessoas, até muitas vezes sem o pensamento elaborado de que do impacto que essas mensagens poderiam trazer, eles estavam querendo dar um conforto, né, para a família, através de mensagens bonitas e evitar mesmo que isso acontecesse, mas não tinham proporção do alcance, né, desse ato. Então a campanha ela iniciou nisso, né, com esse objetivo. E hoje a gente vendo, né, como que essa campanha ela é divulgada nas redes sociais. O que mais te incomoda quando tu vê? Grace, o que me incomoda são as mensagens rasas, né? Aquelas coisas muito bonitinhas. Procure ajuda, faça isso, faça aquilo, fale com alguém. Só que isso só acontece no mês de setembro, né? E a saúde mental a gente não tem que cuidar só no mês de setembro. Nós precisamos cuidar dia a dia, mês de janeiro a janeiro. Então, assim, isso me incomoda muito, por usarem só essa figura da questão do Setembro Amarelo, como nós temos outras campanhas de saúde que nós temos, né, como Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho. Só que assim, que a gente não trabalhe só o suicídio ou a valorização à vida
somente no mês de setembro, que a gente consiga trabalhar isso todos os dias do ano, os 365 dias do ano. Isso me incomoda, que as pessoas enfatizam só naquele mês, né? Esse mês você escuta muito falar sobre isso, mas mês que vem, dia 1º de outubro, parece que nada aconteceu. Nada mudou, né? E isso me pega muito, né? Porque, assim, nós, enquanto profissionais da saúde mental, nós somos muito convidados, né? Nesse mês, principalmente, acho que se a gente deixar a agenda ficar cheia, né? É, Para que sempre vai ter uma oportunidade de falar sobre a temática em vários lugares. Mas, assim, sempre, não sempre, mas existe um movimento que a pessoa precisa pedir ajuda, né? É ela que tem que procurar, é ela que tem que se salvar, mas e o que está em volta? Né? E aquilo, e ao seu redor? E o meio onde ela vive, né? E onde ela está inserida, né? Que contexto é esse que essa pessoa está, né? Porque assim, nem todo mundo que vive num sofrimento exacerbado ela tem esse pensamento. Ou pode ter o pensamento, mas não tem ideação, ou tem a ideação e não tem consuma, Uhum. né? Então, assim, me preocupa isso, me incomoda isso também, né? Da gente fazer ações, focar, tipo assim, a gente precisa falar, né, bonito, falar, mas não se preocupar o que está para além daquilo. Grace, aproveitando essa tua fala, a gente pode ver que tem muita coisa além, como você falou, além da questão do sofrimento, né? Por que a pessoa está sofrendo? O que está acontecendo? Será que ela está sofrendo algum tipo de preconceito, racismo, machismo, violência doméstica? Se ela está se isolando, por que ela está se isolando? Né? Então, assim, a gente tem que olhar tudo em Forma volta, integral, né? de forma integral. A questão do desemprego também, para um pai de família que não consegue sustentar sua família. Imagina o quão é difícil para ele isso, né? O quão é desafiador ele ver um filho passando fome, um filho pedindo algo para comer e não ter, né? Ninguém tem emocional para isso. E se a gente não procura uma ajuda profissional, a gente não consegue. Né? E as pessoas acabam banalizando esse tipo de sofrimento, invalidando esse sofrimento, invalidando que as pessoas sim sofrem, as pessoas sim sentem e que as pessoas sim precisam de ajuda. Quando tu fala isso, assim, me vem muito assim na cabeça, né? Que falar de suicídio também é falar de políticas públicas, né? De saúde pública, porque olha o que tu tá trazendo aqui, um pai de família que está desempregado, que não tem moradia. Olha o cenário que essa pessoa vive, né? Onde ele tem seu sentimento, seu sofrimento invalidado, né? Não é reconhecido e não reconhece isso como uma dor profunda, né? Então, isso me preocupa porque assim a gente acaba tendo campanhas que remediam, mas que elas não atuam de forma integral, né? Tu Elas, concorda com elas isso? acabam sendo paliativas, né? Pronto, essa palavra. Que elas vão, fazem ali naquele momento, mas não trabalham a fundo, né? Não vão no ponto Principal, né? principal, né? E então, assim, a gente acaba que não trabalhando a dignidade daquela pessoa, tá? Aquela pessoa está desempregada, ok. Mas o que que eu posso fazer enquanto saúde pública, enquanto políticas públicas? O que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Ah, eu não tenho emprego para todo mundo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso oferecer um curso, posso oferecer alguma coisa que a pessoa consiga se qualificar para que assim se sinta mais autônoma para conseguir algo ou empreender, quem sabe, não sei, né? Mas que a pessoa consiga se sentir pertencente àquele meio e se sentir autônoma da sua própria história. E é engraçado porque assim, a gente tem projetos de educação, a gente tem projetos de capacitação, a gente tem projetos de micro, pequenas empresas, né? A gente tem políticas até, projetos políticas, enfim, intervenções para essas áreas. Sim. Mas elas atuam de forma isolada, né? E quando a gente vai falar da saúde mental, essas áreas elas não estão inseridas nesse contexto. Sim.
né? E a gente está falando da valorização da vida. A gente está falando de quê? De saúde mental, saúde pública, né? E aí, o que que tu acha que assusta ainda as pessoas falar sobre essa temática? É porque é muito fácil tu falar do que tu estás vendo, né? A saúde emocional você não vê, nós sentimos. Então é muito difícil eu falar para ti, nem sempre eu consigo externar para ti o que eu estou sentindo. Eu sei o que eu estou sentindo, mas é muito difícil eu conseguir externar para você. Então, assim, eu penso, esse que é o que mais assusta, porque nós não conseguimos, muita gente não consegue colocar para fora o que está sentindo. E muitas vezes as pessoas não querem morrer, não quero tirar minha vida, eu só quero que aquela dor passe. Eu só quero que aquilo não sentir mais aquilo que eu estou sentindo. E muitas vezes eu não consigo elaborar o que eu estou sentindo, né? E a saúde pública, a política pública, trabalhar tudo isso, vai ajudar em quê? Em psicoeducação. Ajudar com que as pessoas entendam, faça com que as pessoas entendam o que elas estão sentindo, validem seus sentimentos e que faça algo para que mude aquela situação dela, né? Para que ela consiga enxergar de uma outra maneira. Ok, tem um sofrimento? Tenho. Tem um problema, no caso do desemprego? Tenho, ok. Mas o que eu vou fazer a partir disso? O que eu vou tirar disso daí? E aí, quando a gente fala assim, nós temos hoje, né, a RAPS, que é Rede de Atenção Psicossocial, né, que trabalha, ela vem com esse objetivo de trabalhar as pessoas em sofrimento profundo, né? Mas quando a gente pensa, né, nessa temática que é trabalhada, a gente vê também uma deturpação do objetivo principal, né, da campanha, que é justamente valorizar a vida, apoiar, estar presente, ser rede de apoio. E na verdade todo mundo pega, compartilha uma frasezinha pronta, né, e acha que isso já resolveu, né? Tipo, vamos voltar para o mundo empresarial, né? Hoje, muitas empresas chamam a gente para fazer uma campanha, uma roda de conversa, uma palestra nesse mês, né? Mas aí quando a gente propõe, olha, eu identifiquei tal coisa, propõe, nem sempre elas estão abertas a ouvir e quando ouvem, nem sempre a aplicar, a implementar, né? Hoje a gente tem aí a NR1 que visa Vem com trabalhar, isso, sim. né, esse lado da Sim, saúde mental, mental. sim. Ela vem muito forte para trabalhar realmente a questão da saúde psicossocial, né? Do psicossocial do colaborador, né? Porque para o colaborador estar bem, ele precisa estar bem por completo, né? Precisa estar motivado, precisa estar ergonomicamente ok, precisa estar psicologicamente ok, né? Então, assim, isso hoje os empresários eles vão precisar trabalhar, querendo ou não, eles vão ter que fazer esse investimento, né? Talvez daqui para frente não seja visto como a questão de um gasto, mas sim um investimento. Porque para nós isso é um investimento, É. né? Investimento no potencial humano, na máquina humana. Então, isso é um investimento para a gente. Quando eu vejo, usando a tua fala, quando eu vejo a questão do usar as frases prontas, muitas vezes, quando a gente faz isso, falta um pouco do nosso comprometimento. Porque a gente acha que usando aquela frase, a gente já fez o nosso papel. E o nosso papel não é só esse. Não é só colocar uma frase pronta. É escutar realmente, é acolher, é ser empático, né? E quando eu falo isso, não falo o nosso papel enquanto psicólogos. Falo enquanto nosso papel enquanto humanos. Uma sociedade em geral, né? Exato. Ah, eu não sou psicóloga, eu não sei o que falar. Só acolhe, só escuta. Você não precisa falar nada, né? Nós, como psicólogas, temos o papel mais Técnico, né? a responsabilidade maior ainda, porque você fazendo uma boa escuta, você fazendo uma boa acolhida, você consegue salvar vidas. Eu escutei uma vez de uma paciente que, nossa, para mim foi incrível. Ela falou para mim, eu não podia, eu falei até para ela assim, olha, quem tem que chorar aqui é você, não sou eu. Só que a gente é humana, né? Ela falou para mim assim, Paula, você salvou a minha vida. E você escutar isso é algo assim que você diz, cara, valeu a pena. Valeu a pena aqueles 5 anos que você passou ali, no nosso caso, na época da pandemia, né? Estudando online.
às vezes nem conseguindo estudar em casa, com problemas, com tudo que estava acontecendo. E quando chega no set terapêutico, o paciente chega para você e fala assim: obrigada por você salvar a minha vida. E isso não tem preço. É imensurável essa. Eu sei que está emocionada, né? E é difícil. Gente, nós estamos conseguindo um feito histórico. Histórico. Paula Lima, psicóloga Paula Lima, se emocionar, principalmente aqui. Registre isso. Quem conhece sabe. Enfim. E aí, voltando para o nosso tema, né? Essa tua fala é muito importante, porque eu lembro que uma das nossas roda de conversa que a gente fez no nosso parceiro, né, Estúdio VIP, Sim. a gente percebeu o quanto é importante trabalhar essa saúde mental, não só no mês de setembro, mas trabalhar realmente de uma forma integral, né? No início, quando a gente começou com a roda, os funcionários de lá estavam um pouco tímidos, mas como a gente já faz esse trabalho de acompanhamento clínico com alguns deles, né? Alguns já nos conhecem, já confiam na gente, se permitiram, né, viver. E quem não conhece, né, quem não é atendido pela Mas gente. tem um trabalho de formiguinha, né? Um fala pro outro: esse daqui é psicólogo, esse aqui tem mas esse assim, trabalho. naquele primeiro momento, eles não se permitem. Não, eles estavam meio travados, né? Para interagir. E aí, depois que eles foram sentindo confiança, eles começaram a se abrir, né? Mas e a gente falou de muitos temas muito difíceis. A gente sempre fala, roda de conversa é isso, né? Sempre vai emergir. Incomodar. E vai surgir temas que são difíceis, né, de lidar. E falar de suicídio também ainda é um tabu, né? Sim. Eu não gosto nem de falar disso, né? Essa palavra, porque não que eu não goste, mas assim, eu sei o quanto isso afeta ainda as pessoas, mas a gente precisa falar, né? E não é não falando, que o número de casos vai diminuir. Não é não falando que a gente vai evitar muita coisa, pelo contrário, né? A educação, ela liberta, ela dá empoderamento, né? Dá conhecimento para as pessoas. Então, eu acredito que esse nosso espaço hoje, nesse mês que é tão simbólico, uma coisa que a gente ama, né? Trabalhar com saúde mental. É muito importante a gente abrir esse espaço para falar de que o quanto é difícil, como você falou, não é morrer, mas é matar uma dor. É diferente. E tem muita diferença isso. Isso é bem importante, Grace, o que tu dizes, porque assim, é difícil falar sobre suicídio, né? É difícil a gente falar sobre algo que às vezes mexe com a gente, porque são vidas, né? Nós trabalhamos com vidas, então assim, uma palavra mal utilizada ali no setting talvez pode custar a vida de uma pessoa. Uma fala invalidada pode custar a vida de uma pessoa, né? Então assim, é muito complicado falar sobre suicídio. É interessante tu falar isso, porque essa semana, eu vou até mandar um beijo para ela. Dani, professora Dani, um beijo, querida, linda. Ela fez uma postagem no Instagram ontem, foi antes de ontem, falando isso, que psicólogos também se suicidam, né? E aí a gente é tido num papel de super-heróis, né? Que a gente tem que salvar, a gente tem que ter a saúde mental. Como que tu vai cuidar de alguém se a tua saúde mental não tá bem, né? É verdade. Mas não é sobre isso, não é sobre a gente, Sim. É sobre o outro. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Que naquele momento, ali no setting terapêutico, por mais que em algum momento a nossa vida perpasse por situações parecidas com a vida do nosso paciente, sim, não é a nossa vida. Exatamente. Não é sobre a gente. E então a gente não tem a resposta para o outro e muitas vezes não tem para a gente. Né? Por isso que a importância da terapia, os psicólogos na terapia, mas é como você falou, mesmo em terapia isso não está imune de acontecer. Mas assim, eu acredito que
ainda é uma fala tão velada porque as pessoas não se sentem acolhidas. Elas, tipo assim, você vai falar sobre o assunto, as pessoas se incomodam tanto em ouvir, porque é uma coisa tão velada, tão tabu. Não, menina, para com isso. É falta de Deus. Vai para a igreja. Não, para com isso. Não precisa disso, não sei o quê. Não, nem fala. Né? Elas têm a sua fala, o seu sentimento tolhido, Invalidado. roubado. Na verdade, é roubado, né? E elas se sentem desacreditadas. E aí, nosso papel, na verdade, é ir na contramão de tudo isso, né? Usando essa tua fala da questão da gente não falar sobre a gente, né? Não ser sobre a gente. Uma vez um paciente perguntou de mim, Paula, como é que tu consegue manejar tudo isso que acontece aqui? Como é que tu fazes isso? Como é que é a mágica que tu faz? Aí eu dei uma gargalhada e falei assim, não é mágica. Mas assim, é como se a nossa cabeça fosse dividida em vários pedaços. A partir do momento que você entra naquela sala, entra no set, a minha cabeça, minha memória vem toda em ti. Você passou daquela porta, tudo que você me falou apagou. Entrou o próximo, acontece a mesma coisa. Ela, e como é que vocês conseguem fazer isso? Eu digo, a gente aprende. Né? A gente aprende a lidar com a dor do outro, mas não viver a dor do outro. Pronto, Né? isso mesmo. Que isso é o que é o importante. Como você usou na sua fala, às vezes até vai em contrapartida com a nossa dor, com algum trauma nosso, alguma coisa que aconteceu no nosso passado, ou pode estar acontecendo também no presente, mas não é sobre nós. Né? A gente coloca a nossa dorzinha na caixinha, deixa fora do set terapêutico e entra. Quando sair dali, pega a nossa dorzinha, acolhe ela de novo e leva para o nosso psicólogo. E como é que tu cuida de ti nesse cenário? Tá, e aí você já falando isso, né? Eu deixo a minha dor ali na caixinha. Mas e aí, quando você recebe essa dor? Como é que você cuida? Você enquanto psicóloga, profissional de saúde mental. Assim, a gente entende das nossas limitações, né? A gente sabe que nós temos as nossas limitações, que nós temos sim que validar os nossos sentimentos, as nossas dores, só que entender que nós não somos as nossas dores. Elas pertencem a nós, fazem parte do nosso meio, do que nós somos, mas nós não somos elas. Então, assim, é acolher, sim, mas entender que nós somos além daquela dor. Aquela dor não somos nós. Ela não me define. Ela não define quem é a Paula. Então é assim que a gente tem que fazer. É fácil? Nem um pouco. Mas a gente vai trabalhando devagarinho, devagarinho que a gente consegue. Eu acho que também acredito que uma coisa que nos ajuda muito enquanto terapeuta, né, enquanto psicólogo, é as relações que a gente tem, que a gente cria, né, da faculdade, tipo, sim, os vínculos, os né? vínculos que a gente cria na faculdade, né, pessoas, você falou que uma pessoa conversou contigo, alguma coisa, não sei, enfim. Mas, assim, esses vínculos que a gente cria, às vezes é na faculdade, às vezes é no trabalho, né, às vezes é na igreja, nos ciclos sociais que a gente Sim, se encontra, né, é muito importante e muitas vezes até decisivo, né, nesse processo de autocuidado, né, porque uma das indicações que eu recomendo muito, né, aos meus pacientes que têm algum tipo de transtorno depressivo, né, ou que já teve algum tipo de ideação suicida, o pensamento, enfim, é o fortalecimento desse vínculo. Sim. De vínculo, não sei, com quem quer que seja. Não é assim, com quem quer que seja, né? Que também a gente não pode ser negligente. Mas eu digo assim, não ter ser seu pai, ser sua mãe, ser seu marido, não ser uma pessoa figura. família, não ser família. Não é uma figura, né? Porque até pode ser a família. Mas não necessariamente não necessariamente ser. Né? Mas aquela pessoa que você se sente acolhido, sim, que você sabe que a pessoa para te escutar, né? Olha, uma situação, né? Imagina hoje, vou trazer para uma realidade, né? Hoje está muito em voga,
e eu sei que tu já atendeu o paciente nesse Contexto. cenário, e eu também, né? A questão dessa divulgação de jogos, né? Online. Tigrinho, Sim. enfim. Eu só conheço o Tigrinho, não conheço nada, graças a Deus, nem quero conhecer. As Não é, que eu, bets, né? não é que eu não preciso de dinheiro, viu, gente? Mas é porque eu sei que não dá pra mim. Mas assim, Nem eu que não tenho nem paciência para jogar. o quanto que essas pessoas que estão nesse sofrimento, vivendo isso, o quanto que elas são julgadas, Sim. invalidadas, massacradas até. Tipo, pô, tu não sabe que, né, Vai acontecer que vai acontecer isso. isso, pra que tu ainda faz? Mas não é sobre isso. E sim, que emoção que a pessoa consegue, ela conquista ao fazer aquilo. E aí, no momento em que ela perde tudo, ou perde muito, né, ela se vê num sofrimento profundo, e existe caso de pessoas que atentam contra a sua própria vida, às vezes até Sim. conseguem. Isso é bem interessante, Grace, porque, como você falou, é algo que está muito evidente aí, não só no Brasil, mas penso que no mundo, né? A divulgação desses jogos de azar, que muita gente pensa que vai mudar a vida, né? Que é pura ilusão. Infelizmente, é pura ilusão. E quando o que realmente acontece, acontece, aí eles ficam sem saber o que fazer, né? Aí entra nós, enquanto terapeutas, fazer com que ele entenda que o que ele fez teria uma consequência, né? Mas que, apesar da consequência, ele não está só para tratar o que é a consequência. Nós estamos ali para tentar mostrar alguns caminhos, mas que o resultado final, ele que é o responsável, né? Ele é o responsável e que nós estamos ali para ajudar no que for preciso. É engraçado falar isso porque eu sou da abordagem logoterapeuta, né? Não quer dizer, vou corrigir, tá, gente? Eu sou uma curiosa da logoterapia e uma amante da logoterapia, tá? Não sou especialista, mas tenho minha paixão, né? E aí, Viktor Frankl fala muito Sentido. sobre, não, assim, sobre a liberdade que ela está agregada diretamente à responsabilidade. Sim. E aí, quando a gente fala isso, aí você citou essa questão que ela não quer ter a responsabilidade, hoje também a gente vive num cenário muito grande onde as pessoas querem fazer, ter a liberdade de fazer o que quer, não querem colher as consequências dos seus atos. E quando lidam com a frustração de suas escolhas, elas entram num sofrimento profundo. Mas aí também, aí volta a questão das políticas, porque a gente está criando também uma sociedade onde a gente negligencia essa responsabilidade partilhada. É muito fácil eu dizer, foi a Beth. Foi o jogo, a culpa foi da Beth. A culpa é porque o jogo de azar, ele é programado para isso. Para eu perder, né? E a minha responsabilidade de ter jogado? E a minha responsabilidade de ter analisado os riscos? Né? Ou um relacionamento, né? Um relacionamento que não deu certo, eu querer ter aquela pessoa comigo, eu fazer de um tudo, mas é minha responsabilidade de deixar a pessoa escolher, ter a liberdade de escolha. Então, assim, a gente vive numa sociedade, e a nossa geração não tanto, mas as que estão vindo... E a milênio, que principalmente. estão vindo... Eu nem sei, mano, gente, eu nem vou falar, nem vou nomear as gerações, porque eu vou errar. Então, eu vou dizer a minha, 40 a mais, né? Ou mais as que são até 30 a mais, ainda digo lá, mas abaixo disso, eles têm uma baixa resistência para lidar com frustração. Sim, e com o não, principalmente com o não. E aí, quando a gente traz esse assunto, né, para cá, para espaços como esse, né, onde a gente consegue refletir sobre. E aí aqui a gente está falando, né, um pouco de o que leva, né, ou que cenário é esse, não o que leva, né, porque são muitos fatores, mas quais cenários são esses de possibilidades que esse indivíduo
pode estar inserido que pode levar a... Porque não significa também que todo mundo que passa por aquela situação vai ter esse mesmo comportamento. Sim. Né? A gente até tem a caixa de Skinner. Ai, gente, Gessé, professor Gessé, o senhor vai brigar comigo se eu estiver assistindo isso. Não vou falar o instrumento. Mas a gente tem, pronto, um que eu lembro. O experimento de Pavlov. Enfim, onde você condiciona o comportamento Sim. do cachorro, né? Para receber, para ouvir o sino, saber que ele ia comer e depois você descondiciona quando você tira o estímulo. Né? Mas aí a gente está falando de pessoas. As pessoas não são condicionadas, todas não são condicionadas pelo mesmo estímulo. Sim. Né? E mesmo que condicionadas, ela tem um poder de decisão. Exatamente. É ela quem decide permanecer ou não. Né? Então, quando a gente traz essa temática para esse espaço aqui, um espaço público, um espaço que tem que pode ganhar, né? Tem a possibilidade de ganhar uma proporção imensurável, a gente também está falando de saúde pública. Esse espaço aqui ele está sendo criado para isso, né? Para que a gente trabalhe essas demandas, trabalhe esses assuntos que são pouco falados, né? Que são pouco introduzidos tanto na saúde pública quanto nas nossas rodas sociais, nossas convívio social, que é para que as pessoas consigam entender a importância de falar sobre isso, sobre falar sobre frustração, sobre o não, sobre que nem tudo é como nós gostaríamos que fosse. Ah, se pudesse ser como a gente gostaria, né? E a gente sabe que espaços como esses não resolvem tudo, né? Sim. Mas se alguém que estiver ouvindo a gente, né, entender a mensagem que a gente está querendo passar, né, que é, eu sei que a sua dor é muito grande, eu sei. E aí eu não quero ser clichê, sabe? Eu não quero ser mais uma pessoa a falar algo bonito num Setembro Amarelo. Mas eu quero dizer que, por mais difícil que seja, acredite, eu sei o quanto é difícil. Mas é possível. Existem possibilidades. E não fique só. Não se isole. Procure ajuda. A gente falou agora há pouco sobre a rede de apoio, que é fundamental. Sim. Procure essa ajuda. Crie sua rede de apoio. Construa sua rede de apoio. E procure essa ajuda. E não é vergonha você procurar ajuda. Não é fraqueza você procurar ajuda. Pelo contrário, você é uma pessoa muito forte, corajosa. Quando a gente entende que nós precisamos de ajuda, tudo muda. Quando a gente entende e se permite ser ajudado. Porque eu também não tenho só que entender que eu preciso de ajuda, eu preciso me permitir ser ajudado. Senão a mágica não acontece. E não é mágica, é processo. Mágica é só um bordão que a gente acaba falando, né? E aí, quando a gente fala de processo, a gente fala de tempo, né? De um tempo que muitas vezes é imensurável. E aí, com essa nossa fala, né? A gente também quer encerrar sei que está chegando ao fim, né? Mas a gente quer encerrar esse podcast fazendo um convite para você. Não pense em Setembro Amarelo, não pense, né, na valorização da vida somente no Setembro Amarelo. Não pense nessas questões emocionais, né, somente agora. Não pense na saúde mental somente no Janeiro Branco. Permita-se viver de forma integral o ano todo, né? Permita-se entender que faz sentido pedir ajuda, que você não é super-herói, super-heroína e que você nem precisa ser. Reflita sobre você, sobre sua vida. É um exercício que a gente faz muito em consultório, né, Paula? Repensar seus planos, seus projetos.
Se hoje não A tá. curto, médio e longo prazo. E se hoje não tá bem, ok, o que eu posso fazer para ficar? Ah, mas, poxa, aconteceu isso. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: a vida do pobre é difícil, né? Acaba o shampoo, arrebenta a sandália, rasga a roupa, tudo no Não mesmo pode dia. sobrar R$ 1. Quando, né, final do mês já acabou tudo, né? E às vezes a vida ela vem com tudo isso mesmo. Porque eu até costumo dizer para meus pacientes, né? Um problema, ele não espera o outro ser solucionado para ele aparecer. Muitas vezes ele aparece simultaneamente. E é difícil. E eu costumo até dizer assim: você imagina se é para os meus pacientes, se a vida fosse uma tranquilidade, que graça teria? Não teria graça nenhuma. Ah, tudo previsível, a gente saber tudo o que vai acontecer, não teria graça nenhuma viver. E todos serem iguais, não tinha graça nenhuma. Né? Então, assim, a vida ela é isso. Ela é como um kamikaze. Ela tá lá em cima, ela tá lá embaixo, a hora ela tá tranquila, tá estabilizada e tá tudo bem. E é assim que funciona a vida. E a você que precisa, ou precisa de ajuda, ou conhece alguém que precisa de ajuda, hoje nós temos vários meios para que essa ajuda chegue a você. As faculdades têm os SPAs, que são as clínicas de pronto atendimento, tem os CAPs, que também fazem ajuda. Temos o SESMAN também, que é o local que ajuda também, que faz atendimento. E nós temos o CVV, que é onde faz a escuta 24 horas por dia. O CVV ele é Centro de Valorização à Vida. O número para você conseguir falar com eles é 188. Então, caso você precise, ou caso alguém precise, que você conheça, que precise dessa ajuda nesse momento, indique a ela o CVV, número 188. Paula, esse cuidar também é nas pequenas coisas, né? Além da gente se perceber precisando de ajuda, a gente precisa olhar para a gente, olhar para o que está próximo e um olhar atento. Porque às vezes a gente acumula tanto, né? Às vezes a gente vem, não sabe dizer não, a gente, para não desagradar alguém, a gente se torna submisso, né? Vive a vida do outro, Vive a né? vida do outro, é uma sombra do outro, né? Mas é nesse momento, quando você se percebe nessas situações, que você deve buscar ajuda. E você que convive com alguém numa situação dessa, olhe também com cuidado para essa pessoa. Às vezes a pessoa está do nosso lado, que a gente não percebe. E nem sempre é uma pessoa que está chorando. Na maioria das vezes, é uma pessoa que tem um sorriso largo. É uma pessoa que ajuda todo mundo. É uma pessoa que aparenta uma felicidade, muitas vezes até invejada, né? Mas tenha esse olhar atento, ouça o que a pessoa diz. Não invalide os sofrimentos, os processos de sofrimento do outro. Se não dói em você, ok, que bom. Mas respeite quem está dizendo que dói sobre ele. Sejamos nós também essa rede de apoio que as pessoas precisam. Eu não preciso conhecer ninguém. Eu agora falando isso, né, me veio um fato. Uma vez no aeroporto, nós estávamos viajando, eu com minha família, e aí tinha uma moça próxima a gente chorando muito, 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 muito. Eu acho que ainda era aqui em Manaus. E meu coração dizia: vai lá com ela, vai lá com ela, vai lá com ela. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo de ser invasiva. E ela chorava muito, não sei o que aconteceu, mas alguém foi. A coragem que eu não tive, alguém teve. Foi lá, acolheu, conversou, deu uma água. Eu acho que eu comprei uma água, não sei se foi eu que comprei ou deram uma água, enfim. Não vou lembrar direito. Mas assim, aquela pessoa, não sei o que que ela tinha. Não sei quais motivos que levaram ela a sofrer, né? Chorar. Mas ela foi acolhida. Sim. Não foi invalidada, ninguém perguntou o que que ela tinha. Perguntaram o que ela. Invasivo, né? Ninguém foi invasivo, né? E a gente precisa isso também. Ter esse cuidado, né? Esse olhar
E muitas vezes só dizer, eu tô aqui. Tô aqui com você. E isso faz toda a diferença, Grace. A gente acha que não, mas só um eu tô aqui pode mudar o rumo de muita história, né? Eu costumo, a gente aprende na faculdade em algumas teorias que nós precisamos ser muito, eu não digo firmes, mas assim, colocar como se fosse uma barreira entre o paciente e o terapeuta, né? E Isolado? Não, não é essa palavra. colocar Uhum. uma barreira ali. E na abordagem que nós escolhemos, que foi a fenomenológica, ela é muito o eu e você, né? Então eu costumo, quase que 100% dos meus atendimentos, no final deles eu dou um abraço nos meus pacientes. Isso é quase que 100%. E eu sempre digo, eu estou aqui para o que você precisar. Não hesite em me procurar. Talvez ele não tenha dito algo naquela sessão que ele não se sentiu confortável ainda de falar. Talvez aconteceu alguma coisa que ele não lembrou de falar. Mas com certeza, quando ele lembrar, quando acontecer algo, ele vai lembrar que ele não está só, né? Mando uma mensagem, reajo a algum story, aos stories, eu faço alguma coisa assim, para ele entender que ele não está só nesse processo. O processo ele é lento, algumas vezes doloroso, é preciso passar, mas que ele não está só. E é, é, é até entala a gente falar, porque ouvir também que você não está só, né, é bom. Mas é isso, gente. Se você conhece alguém nessa situação, né, compartilhe esse vídeo, né? Se você acha que vale a pena, né, compartilhar, falar. A gente trouxe uma linguagem, né, desse Setembro Amarelo, né, essa valorização da vida, a partir de vários olhares. Aqui a gente não somos profissionais, lógico, mas aqui a gente não tá para dar uma aula, uma palestra, a gente está para falar sobre vivências, Vivências. né? O que a gente vê, o que a gente viu no consultório. Então, se você acha que vale a pena, né, compartilhar isso com alguém, faça isso. Né? Vá na sua rede social, compartilhe, indique para alguém no privado, não sei. Mas use esse vídeo, essa gravação, esse podcast como um instrumento também de terapêutico, né? Não é terapia, Mas é mas terapêutico. pode ser terapêutico. Então é isso, gente. Obrigada por estar com a gente até aqui. E a gente se encontra no próximo episódio. E vamos E lá? vem Vem florescer florescer com com a a gente. gente!